o Ministério Público do Ceará, ele era uma instituição, não era só o RH, né? Era uma área completamente manual. A gente fazia tudo que era feito lá, era feito no papel, na caneta, o livro de protocolo, né? Leva para lá, leva para cá, perde processo, né? A gente fazia sorteio, né? Quem ganha um dia de folga, quem achar um processo tal. Era mais ou menos assim a nossa realidade. Não dava mais para manter esse sistema de a instituição crescendo muito, né? E a gente viu que não dava mais para manter o trabalho daquela forma manual que a gente vivia, né? Era muito ruim, era uma qualidade muito ruim, estava ficando impraticável. O próprio processo de automatização foi trazendo uma mudança, inclusive, de mindset mesmo, né? Da nossa cabeça. Isso é o que eu chamo de transformação, sabe? Porque para a área que era completamente... que pensava de uma forma muito cartesiana, né? A gente pensava de uma forma muito cartesiana, a gente teve que se reinventar, sabe? Nesse processo de automatização. E isso eu considero que foi uma grande riqueza para a nossa área. A gente só falava de problema, né? A gente não falava de construção, de resultado. A gente não tinha esse papo, não fazia parte da nossa realidade, né? E isso também mudou na nossa forma de trabalhar. Para mim, eu considero uma revolução, sabe? Principalmente quando eu olho a instituição hoje. A minha preocupação foi trazer algo novo, mesmo que fosse desafiador e perigoso e arriscado, né? Então, eu conhecia a plataforma Saido por conta de atividades que eu tinha desenvolvido na estruturação de programas de governo digital, conhecia essa plataforma voltada para automação de serviço público e não de processo de gestão pública, mas mesmo assim, com toda a equipe, né, que está aqui, com outras pessoas, eu levei as ideias, as pessoas, algumas já conheciam, como a Ana falou, outras não, e aí junto, né, por uma decisão, nós resolvemos adotar uma plataforma low-code, né, potencializando a metodologia ágil. Logicamente que todo mundo usa metodologia ágil na área de tecnologia, mas a gente potencializou isso. E aí a gente partiu para uma contratação, na qual entrou plataforma Saido e empresa Elo Group, né, aqui representado pelo Felipe, que tem uma vasta experiência em processos, em automação de serviços, mas que também era um desafio para eles trabalhar automação de processo de gestão pública interno, com uma plataforma cuja experiência deles tinha sido mais em termos de serviço público. A gente tem aqui, nesse momento, uma oportunidade de falar de uma jornada, né? De uma jornada de crescimento tanto em termos de automação, de uso de uma tecnologia que a gente não era habituado, como de relação entre as áreas do Ministério Público. É importante buscar uma tecnologia inovadora. É importante, como a Ana falou, sair daquela caixinha que eu estou acostumada, que é aquele processo tradicional, que são aquelas tecnologias que eu estou na minha zona de conforto. É importante sim inovar, mesmo no setor público, onde nós temos muitas questões a serem consideradas. Eu cito assim, há uma mudança de paradigma, né, do ponto de vista do desenvolvimento, quando você tem uma equipe de desenvolvimento que está habituada a desenvolver soluções de uma maneira mais tradicional, com tecnologias mais tradicionais. E você, primeiro você tem que pensar que você está unificando para uma tecnologia, você está convergindo para uma tecnologia que é low code, né, que muda um pouco o paradigma. Então você está indo deixando de trabalhar com um banco relacional para um banco não relacional, né? Isso foi uma mudança que assustou bastante a gente no início, né? Gerou muita dúvida, e também a gente está também mudando o paradigma em relação a como a gente enxerga as soluções que a gente tem que desenvolver e manter, né? Porque antes a gente tinha aquela visão tradicional de pensar o sistema como, né, um sistema com um menu, com uma funcionalidade, e agora você está, nesse projeto, a gente está desenvolvendo serviços, né? É preciso que a gente se preocupe em desativar o legado, para que a gente não gaste a nossa energia, né, muito grande
no decorrer, porque senão a gente deixa de tocar um pouco aqui, aí depois a gente precisa elevar, e nesse momento que a gente precisa elevar, seria o momento que a gente poderia elevar o próprio ritmo do projeto, porque a gente já está com maturidade. É preciso desligar o legado, e eu concordo com isso. Nós que precisamos desse legado e ainda confiamos no antigo, né? Porque o antigo ainda é muito bom, né? A gente tem muito medo, sabe, de desligar. A gente fica, vamos desligar. Mas será que, sabe? A gente fica meio que num boicote, mas precisa fazer, sabe? Não dá mais. Mas só quero te dizer que na realidade existe um medo, sim, sabe, da área de negócio, em desligar, em passar totalmente, porque a gente tem um receio, né, de que não dê certo. Mas não tem volta, isso aí não tem volta, tem que fazer. Os nossos servidores, eles costumam ficar muito calados nas reuniões, medo de se expressar, medo de se expor. Uma noção assim de, não, pra que eu vou falar se quem tem que falar mesmo é meu gerente, se eu falo e ele discorda, né? Então, isso tudo também foi vencido. À medida que a gente vai oportunizando as pessoas a falarem, a contribuírem, e elas sabem que depois, na hora da entrega, elas vão validar justamente aquilo que ela está recebendo, comparando com aquilo que foi especificado. Nós já temos muitos, viu? Frequência, toda a parte de frequência. Férias de membro, que é um processo bem complexo, tá? Também todo automatizado, né? Auxílio saúde, diligências, diárias, tá? Concessão de diárias, plantão de membros, designações de membros, nomeação, exoneração, inclusive os afastamentos, né? Licença saúde, esse foi o que a gente usou IA, a gente usa IA, não é, Drummond? A gente usa IA para ler os atestados. A gente bota lá o atestado e ele já lê, né, o atestado e já informa no sistema, né? Comprovante de auxílio de saúde também. Também. Todo o processo de auxílio de saúde, concessão, comprovação, ressarcimento. Houve processos que a gente conseguiu uma automação de 100%. A gente saiu de um processo absolutamente manual, né, onde se alimentava dois ou três sistemas, né, onde se geria esses processos através de uma planilha de dados, planilha eletrônica, né, e a gente saiu com um processo totalmente automatizado. É um processo, por exemplo, de alteração de férias de membros, promotores e procuradores. A gente consegue fazer o usuário solicitando através do portal de serviços da Saidor e esse processo não passa por nenhum servidor. Ele já tem todas as regras dentro da ferramenta, dentro do sistema, que propicia que a pessoa tenha, ao final do pedido dele, quando ele aperta lá, dá o clique para encaminhar o pedido, que ele já tenha a portaria de alteração de férias dele retornando, né, a informação sobre a alteração que ele pediu. Então, assim, a gente conseguiu tirar um processo que envolvia 2, 3 servidores, né, e com alimentação de vários sistemas, sem uma informação precisa para o usuário, para fazer isso de uma forma totalmente automatizada e dando retorno imediato ao usuário requerente solicitante. Uma das áreas, né, da área de gestão de pessoas, ela é toda automatizada, que é a área de benefícios. E a parte de estágio, né? A parte de estágio também, nomeação, convocação de estágio, controle de frequência de estágio, tá? Férias de estágio agora tá toda terminada. Muito, e tudo funciona com problemas, óbvio, né? Porque é enorme isso é uma coisa grande, tudo sendo feito ao mesmo tempo agora. Tu imagina isso? Trocando pneu com carro andando. Em média, 12 mil tickets por mês. 12 mil processos tramitando. E uma coisa que crescendo. Que é muito importante falar é que a Secretaria-Geral, que cuida da vida, da movimentação funcional dos membros, ela tinha um trabalho tão manual que a gente nem acreditava como é que ele era possível. E ele exigia que as servidoras, as colaboradoras, tivessem que manter telefonemas, checagens de relatório. Então isso, né, Ana, na questão das designações dos membros, que são muitas diversas e frequentes, ele se tornou automatizado. Hoje a gente está desenvolvendo substituição de membro, também, que é outro trabalho bem interessante. Promoção e remoção de membro, que também é outro
envolve várias áreas, tá? E é interessante que esses 2 processos nós estamos fazendo com muito mais maturidade, não é? Muito. Nós estamos ficando um bam, entendeu? Nós estamos ficando bam. Gratificações, né, que são concedidas. Pronto, esse aí é a cereja do bolo, né? Que é o quê? Todos os membros, a gente paga algumas gratificações, né? Por respondência, enfim, tá? Tem algumas gratificações específicas da carreira de membro. Eleitoral. E a gente não tem como mostrar essa gratificação, né? Não tem muita transparência, porque o nosso sistema ainda não permite. Agora nós vamos publicar, hoje é toda feita pelo sistema, tá? O índice de erro nesse pagamento era enorme. Viu? Quando era antes Saido, né? Hoje a gente faz toda no sistema, tá? E a gente só não consegue, até agora, né? Bom, abrir essa informação para que o membro veja o extrato dele. O extrato. Tá? A partir desse mês a gente vai abrir o extrato para o membro. Tá entendendo? O extrato então, assim, antes do fechamento. Antes do fechamento, ele vai vendo, na medida que ele vai fazendo, ele vai vendo, né? É o extrato. Hoje ele vê depois, né? Ele vê depois da conta. Fechado, ele vê o extrato e nesse extrato vem a verba e vem o valor total da verba, mas não vem o detalhamento por que deu aquele valor. E é exatamente esse serviço que a Ana está dizendo, né? Que é a consulta dessas verbas que vai aparecer como se ele quiser saber por que eu estou recebendo esse valor, a gente abre o sistema e diz, olha, porque respondeu por isso aqui, nesse tempo, de tanto a tanto. Hoje ele vai ver, amanhã, agora esse mês, ele vai ver, né, por que é que ele está recebendo aquele valor. Ou por que não está recebendo, né? Ou porque tirou férias, enfim, sabe? Isso é muito importante para dar, sabe o quê? Transparência, credibilidade, satisfação, né? Que são coisas que a gente precisa disso todo dia.